Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos. Pessoal, quantas vezes na justiça, né, você ficou na dúvida, por exemplo, né, execução e cumprimento de exigência, né, no caso de uma sentença proferida por um juiz. Você muitas vezes tem dúvidas, né, quanto tempo demora para, por exemplo, implantar o benefício, quando você vai começar a receber, se existe atrasados ou não. Então essas são dúvidas que nós vamos tirar aqui dentro do canal, mostrar para você todo o esclarecimento necessário para você ter um entendimento, tá? É um esclarecimento atualizado, tá? Que você precisa ter esse conhecimento para você saber lidar no dia a dia com o INSS, é muito importante, tá? Bom, o segurado que dá início, né, à fase de cumprimento da sentença para execução das parcelas vencidas, presta bastante atenção que nós já estamos falando aqui no caso de processo judicial, tá? Após um tempo, você vai receber a informação de que você ganhou o processo, quando a sentença for favorável a você, é lógico, tá? Os autos são remetidos ao INSS para que ele pague valores, tá? Ou seja, para que seja habilitado e apresente a planilha de cálculo dos valores, tá? Que entendem ser devidos. Quando intimado para impugnação, o INSS geralmente silencia, tá? O juiz homologa, né, os cálculos e determina a expedição de RPVs em favor do segurado. Lembrando que o INSS tem 10 dias aí no caso para recurso, tá? Caso ele não entre com recurso dentro desse prazo, o juiz pode simplesmente ignorar, tá? O INSS condenado a pagar multa por atraso de implantação de benefício. Por quê? Porque existe um prazo para o INSS cumprir. Se o INSS não cumpre a decisão judicial do cumprimento de sentença para implantação do benefício, ele pode pagar multa diária, tá? Até que a decisão seja cumprida. Em alguns casos é possível até pagar danos morais. O INSS ser condenado a pagar danos morais, tá? Mesma coisa acontece no caso, como nós falamos de prazos, no cumprimento de exigência no INSS, tá? Pode acontecer, como nós já falamos lá, aquele ícone dentro do portal Meu INSS, do cumprimento de exigência, que não é possível, por exemplo, ele concluir uma análise, devido ao quê? Devido a uma falta de informação ou devido a algum documento faltante que você, segurado, não enviou. Nesses casos, por exemplo, você recorrer à justiça não vai adiantar nada. Por quê? Porque a alegação do INSS vai ser que, para ele fazer a análise desse benefício, ele precisa dessa informação e desse cálculo. Então vejam bem, quando a decisão é favorável para você dentro do processo judicial, é uma coisa. Agora você também tem obrigações a serem cumpridas, tá? Por exemplo, um benefício em análise, né, dentro do INSS, 30 dias e pode prorrogar por mais 30, por exemplo, para fazer essa análise se tiver uma justificativa. Quando o INSS não cumpre esse prazo, você pode entrar com mandado de segurança, que é uma ação judicial, para comunicar ao juiz que o INSS não está cumprindo a lei, o que determina a lei. Nesses casos, também o juiz intima o INSS para que ele cumpra os prazos e pode determinar também multas diárias, tá? Bom, você sabe da importância do portal Meu INSS, você tem que estar com o seu cadastro sempre atualizado, documentação, nós sempre falamos aqui que é uma das dicas mais importantes que nós damos aqui no canal. Por quê? Tanto no INSS como na Justiça. Um benefício, por exemplo, de incapacidade, é necessário que você comprove através de documento e uma perícia presencial, tá? Onde o perito vai fazer uma avaliação. Mas você vai falar, mas eu vou lá no INSS e o perito nem na minha cara ele olha. Tudo bem, ele pode não olhar na sua cara, mas nós já falamos em outros vídeos, muitas vezes você está sendo avaliado já na espera, por exemplo, para entrar na sala do perito. Então tome muito cuidado. Assista todos os vídeos aqui do nosso canal para que você tenha informação e preste atenção em muitos detalhes, às vezes, que vão impedir, por exemplo, de um indeferimento dentro do seu benefício, tá? Quanto tempo demora para analisar um requerimento? A Lei de Processos Administrativos 9.784, de 1999, também dá 30 dias, que após o pedido de um benefício, quando foi protocolado, o INSS tem 30 dias para negar ou para conceder o benefício. Agora, um processo judicial, nós sempre falamos que é complicado, tá, pessoal? Pode demorar aí de 18 a 24 meses em média, tá? Dependendo do TRF. São 6 espalhados pelo país. Alguns podem ser mais rápidos, por quê? Porque tem menos processo, mais pessoal, né, dentro do judiciário trabalhando. A disponibilidade, por exemplo, de perícias é menor do que em alguns outros estados.
Então tudo isso pode ajudar. E também documentação, tá? Às vezes o juiz pode aí pegar uma documentação faltante ou mesmo uma parte complexa dentro do processo, e isso faz com que ele demore um pouco mais, tá? A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, reconheceu o direito de um segurado do INSS para receber indenização por danos morais devido à demora da implantação da aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente. Então vejam como é possível, tá? Nós já falamos, processo em análise não pode ficar mais de 30, 40 dias aguardando. Por quê? Porque o segurado às vezes está dependendo desse dinheiro para pagar as contas, sustentar a sua família e fica numa situação desesperadora. Nesses casos, você pode inclusive, como vocês acabaram de ver, entrar com um processo aí pedindo danos morais. Caso você fique um tempo extrapolado aí que o INSS não faz a avaliação do seu benefício e não cumpre a lei, entre com o processo, procurem um advogado, tá? Bom, para o cumprimento do acordão, né, com o INSS, o prazo é de 30 dias a contar do recebimento do processo pelo setor responsável do INSS. Então, quando o INSS recebe da Justiça o comunicado, por exemplo, da sentença, ele já tem 30 dias para fazer a implantação do benefício. Após concedido, né, o benefício por forma judicial, ele deve ser implantado de acordo com o artigo 56 da Portaria 548 de 2011, tá? Da Previdência Social. O segurado que se sentir lesado, por exemplo, pela demora do julgamento de uma ação que seja um período muito extrapolado, o juiz não tem prazo, por exemplo, para dar a sentença, tá? Ele tem que verificar a lei, tem várias coisas que o juiz, até ter a convicção de quem realmente tem razão, demora, e ele não pode ser pressionado. Mas você pode, por exemplo, fazer uma reclamação na ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça. É claro que nesse caso você vai precisar se identificar, fornecer seus dados, pois não são aceitas reclamações anônimas. Aí o segurado já fica com o pé atrás, né? Por exemplo, fazer uma reclamação na Justiça se identificando, e se identificam, por exemplo, o processo desse segurado e tentam se vingar. Tudo é possível, né, pessoal? A gente nunca sabe, tá? A análise de um processo judicial, ela é muito complicada. Por quê? Depende, por exemplo, de uma perícia judicial. Tem 30 dias para se marcar uma perícia, mas muitas vezes não tem, por exemplo, peritos disponíveis. Pode demorar um pouco mais. E outra, se o juiz não se sentir à vontade ou confiante, né, na posição, por exemplo, de um perito, ele pode pedir uma segunda perícia, tá? Nesses casos, se você estiver numa situação desesperadora, comunique ao juiz que você não pode, você está sem renda, você está vivendo aí de favores, por exemplo, de amigos, de parentes, e você não pode ficar aguardando. Pode ser, não é obrigado o juiz fazer, mas que ele lhe conceda uma tutela antecipada, tá? Para você passar numa perícia judicial, é necessário que você também tenha todos os documentos atualizados. Laudo, histórico cirúrgico, relatórios, exames, laudos de algum tratamento que você fez, receituários médicos, né? A caixinha do remédio, se for necessário, guarde para levar nessa perícia, para mostrar para o perito, para falar o que aconteceu, se melhorou ou não tomando o remédio, qual é a sua verdadeira condição, tá? E o juiz, ele vai, por exemplo, anexar esse laudo ao processo, mas não quer dizer, por exemplo, que se o laudo foi desfavorável, que você já perdeu o processo. Pode ser que através da documentação o juiz tenha a convicção que não, que você tem o seu direito a receber o benefício, que você está sendo lesado pelo INSS e desconsiderar totalmente o laudo. A justiça é muito complicado, pessoal, cada caso é um caso. Como eu falei aí, em questão de tempo, né? Pode ser que num processo do mesmo benefício, o mesmo pedido, saia mais rápido, o outro seja mais demorado, o segurado ganha a ação, o outro perca, né? Depende muito, a justiça realmente é complicado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? São informações importantes que vale a pena você assistir o nosso vídeo aqui no canal, para você aprender, para você ter conhecimento, porque amanhã ou depois você pode estar passando por esse problema e você já vai saber como lidar com isso. Aproveite também aqui todos os conteúdos que nós já temos no canal, porque já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão ajudar você também, tá? Não deixe de dar um like se gostou do nosso trabalho, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você receber nossos conteúdos diários, tá? Todos os dias colocamos vídeos aqui, pode ser aquela informação
que vai ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de meses, e você não encontra uma solução no INSS. Mas nós vamos te ajudar, e o melhor de tudo, é de graça. Você não paga nada, tá? Você só ganha. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, ajudando, incentivando, compartilhando o canal, interagindo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com muita paz, amor, saúde, prosperidade, alegria, né? Que é tudo o que nós estamos precisando no mundo. O mundo está ficando muito chato de se viver, né? As pessoas estão, parece que perdendo a noção das coisas. Mas vamos pedir a Deus aí que tudo se resolva, que nós possamos aí enfrentar esses obstáculos todos os dias de cabeça erguida com muita dignidade. Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.